tudo sobre ansiedade social e vamos aí para mais um vídeo. Aproveitando que hoje é feriado, não tenho atendimentos, vou passear e vou mostrar um pouquinho para vocês. Uhul, pessoal, bora passear e ir pro shopping. É tão bom voltar para São Paulo, minha cidade natal, onde eu cresci. Fiquei morando até os 18, 19 anos, me mudei recentemente, voltei para cá agora com 26 anos. E para variar, a gente foi para a livraria. Eu amo a vibe de livrarias, a gente sempre vai, mesmo se for só para olhar. Inclusive, queria mostrar uma coisinha para vocês. Eu lembrei da existência desse mangá, Come, não consegue se comunicar. Para quem não sabe, mangás são histórias em quadrinhos japonesas, então a gente lê de trás para frente. Muito legal, né? Eu sempre gostei de ler. E acho muito legal que esse mangá, a protagonista, ela possui ansiedade social. E acho muito interessante, né, ter algo que retrata aí essa dificuldade, mesmo que seja de uma forma um pouco caricata, porque não é muito comum da gente encontrar filmes, enfim, qualquer tipo de entretenimento que foque nessa dificuldade, né, da ansiedade social. Também tem um anime na Netflix, então você pode buscar, é só pesquisar lá, Come, não consegue se comunicar e você vai encontrar. Não terminei de assistir, então quem já leu ou assistiu, dá um feedback aqui de se gostou, tá bom? Bom, gente, como vocês puderam ver, não mostrei muita coisa, porque a gente realmente não fez muita coisa lá. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho de eu postando aqui, pra vocês verem como que funciona. Bom, aqui seria a thumb do vídeo do canal que eu postei, né? O último vídeo anterior a esse. Eu faço pelo Canva, tô tentando deixar mais clean as thumbs e acho que eu tô evoluindo nesse sentido. E eu acabei dando uma ajustada, acabou não ficando assim. Bom, eu tô enviando o vídeo. Eu ainda tô definindo os horários melhores. E eu ainda não defini um dia certo pra poder postar os vídeos de desafio, gente. Então, queria até saber, assim, se pra vocês seria legal eu postar toda sexta-feira. E aí dá tempo de eu editar, né, gravar, esperar vocês cumprirem o desafio. E aí, sexta-feira é o dia, assim, que eu vou postar semanalmente os vídeos de desafio. Então, vocês vão ter até mais ou menos, sei lá, quinta-feira para vocês me mandarem alguma coisa, alguma imagem, um desafio que vocês cumprirem. Acho que assim a gente fica menos perdido. E aí eu vou postar em toda sexta-feira. Bom, gente, chegou o momento aguardado, que é cumprir o desafio da semana, que conforme o vídeo anterior, a gente combinou que seria o desafio da gente compartilhar alguma experiência de superação da ansiedade social. E eu falei pra vocês que eu ia tentar pensar em alguma coisa que eu ainda não tivesse falado aqui no canal, embora eu já tenha compartilhado bastante coisa, assim, da minha superação. Mas eu acho que eu não detalhei tanto, então, algumas, e eu escolhi uma. Foi bem legal a experiência de revisitar e pensar o que eu ia trazer pra vocês. E eu pensei em falar um pouco mais, assim, um pouco mais de detalhes, a questão de falar em público, que é uma dificuldade das pessoas com ansiedade social, né? Como que foi pra mim esse processo de superação, de eu conseguir fazer isso de uma forma mais tranquila em comparação com antes. Então, assim, pra mim, gente, foi um processo longo, até eu conseguir, assim, aprender a me comunicar, assim, melhor, a lidar melhor com a minha ansiedade enquanto eu falo em público. Desde a minha adolescência que eu venho trabalhando isso, até antes de saber que eu tinha ansiedade social, até antes de fazer terapia, algumas coisas foram me ajudando, né? Eu já cheguei a compartilhar aqui no canal a questão da religião que eu participava antes, né? Não vem ao caso qual é. Eu ainda não me sinto muito à vontade para falar sobre isso, mas eu saí espontaneamente, né, da religião a qual eu participava. Mas nessa religião, os participantes, né, só para falar um pouquinho, né, uma religião desde a minha infância que eu participava, e meus pais saíram, eu acabei voltando. A minha adolescência eu passei inteira, basicamente lá, né, só na fase adulta que eu fui sair. E lá eu era, assim, bastante desafiada a falar em público, porque a gente é muito forte a questão da pregação nessa religião que eu participei. E tinha muito a questão de você, além de ter que pregar, né, de você falar sobre
suas crenças, falar sobre a Bíblia, sobre Deus para as pessoas desconhecidas, também você tinha que participar das reuniões que eram feitas ali com os integrantes, né, dessa denominação. E aí você tinha que... Era muito incentivado e muito bem visto, né, você comentar, né, levantar a mão, falar no microfone, participar de encenações que tinham lá. Então, eu me forcei muito a fazer isso. E eu lembro que, assim, a primeira vez, assim, que eu levantei a mão para poder participar, era só para ler um versículo da Bíblia. Eu lembro o quanto que foi, assim... Eu senti o meu coração disparar de uma forma que parecia que eu ia morrer ali, sabe? Disparou muito forte, como se eu estivesse correndo muito, assim, com toda a velocidade possível. E sem conseguir respirar. Então, mas aí eu enfrentei mesmo assim, sabe? Eu fui lá, li sem fôlego nenhum, minha dicção péssima, mas eu consegui. E aí, da segunda vez que eu fui tentar, aí já eu senti a mesma coisa, mas já foi um tiquinho mais fácil. E aí eu comecei a fazer isso mais vezes, não só ler versículo, mas participar de outras formas. E aí eu fui me desafiando cada vez mais, eu comecei a ser mais participativa, assim, de outras formas. Mas, Juliana, é muito difícil fazer isso, é muito difícil passar por isso. Por que que você não evitou? Você era obrigada, não era obrigada? Por que que você fez isso, mesmo sendo tão desconfortável? E é uma coisa, assim, que é muito importante da gente identificar. Inclusive, eu vou trazer bastante isso no e-book que eu vou lançar, que eu já comentei aqui com vocês, ainda tá no processo de desenvolvimento, que é da gente identificar, né, quais são os nossos valores, porque isso vai nos ajudar bastante a enfrentar os desafios. Então, quais que eram os meus valores, assim, que me ajudaram a fazer aquilo, mesmo sendo tão difícil, eu não ser obrigada, porque eu não era obrigada. Era bem visto, era aconselhável você participar mais, ser mais participativo lá, mas algo dentro de mim foi muito importante para eu ter forças para fazer isso. E o que que era? Que era muito importante para mim a questão de dar o meu melhor dentro daquela organização, assim, porque, assim, para mim, se eu estivesse dando o meu melhor lá, eu estaria dando o meu melhor, consequentemente, para Deus. Então, isso é o que, para mim, me deu forças para fazer aquilo. E também porque era muito importante para mim eu evoluir mais, sabe? Eu queria melhorar, eu queria fazer as coisas, assim, que eram importantes para mim. Era muito importante para mim fazer aquilo. Então, aquilo me deu forças, me deu coragem, assim, para poder enfrentar, né? Porque a coragem não é a ausência de medo. A coragem é você fazer alguma coisa apesar do medo que você tá sentindo, né? É muito... Se uma coisa não te dá medo, não te dá ansiedade, você faz naturalmente, você não tá sendo corajoso. Você tem coragem quando você tá lá fazendo algo que te causa muito desconforto, te causa medo. Então, eu acho que foi isso que me ajudou bastante, né? Porque era muito importante pra mim fazer aquilo, mesmo sendo muito sofrido, mesmo não sendo obrigada, né, por assim dizer. Então, isso eu digo lá na adolescência, né, o quanto que a minha religião, né, na época me ajudou. Então, foi um processo. E aí, já na fase adulta, né, o que foi me ajudando, né, até fora ali daquela comunidade, né, daquela bolha que eu tava. Quando eu saí daquela bolha, já não tinha mais isso, já não estava mais praticando isso, né. O que me ajudou foi justamente buscar romper aquele ciclo da evitação, né? E aí, já na faculdade, eu fui muito desafiada nesse sentido também, porque, né, um curso de humanas, eu não sei como que é em outros cursos que não sejam de humanas, mas curso de psicologia você tem que falar muito, você tem que apresentar muito, tem muito seminário e você tem que participar de formativo, assim, muitas coisas. Então, aquilo me ajudou. E aí, eu lembro do primeiro seminário que teve, que não foi eu que fiz, né? Foi outros colegas, outro grupo, né? Era um seminário em grupo que a gente tinha que fazer ali numa aula específica, acho que era de psicanálise.
E aí, só de ver o outro grupo apresentando, nossa, foi muito desconfortável pra mim. E olha que nem era eu que tava apresentando. Eu senti um desconforto horrível de pensar que eu ia ter que fazer aquilo. E assim, dá pra ver que o grupo, o pessoal, eles se esforçaram muito em fazer uma apresentação muito boa. Mas foi muito criticado pelo professor, porque ele falou que não era aquilo que ele esperava, enfim, porque era o primeiro grupo apresentando. Então é natural, assim, que ainda uma das primeiras aulas da faculdade é natural que a gente não saiba muito bem o que fazer, o que os professores esperam da gente. É normal ter erros, né? E eu lembro o quanto que o professor criticou a apresentação e aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, nossa, e eles fizeram um trabalho tão bom. Imagina quando eu tiver que apresentar, meu Deus. Assim, eu passei mal, assim, quase tive uma crise de ansiedade. Eu nem sabia o que era crise de ansiedade na época, né? Eu ainda ia aprender. Mas eu quase tive uma crise de ansiedade ali, só de ver o pessoal apresentar. E aí eu lembro quando foi a vez do meu grupo apresentar. E eu lembro que foi um sofrimento imenso pra mim, porque eu, assim, buscava fazer um roteiro muito detalhado do que eu deveria falar, assim, decorar tudo que eu deveria falar. E eu treinava muito, você sabe o que é muito? Eu ficava muitas horas treinando, era algo assim excessivo, porque eu tinha muito medo de errar, muito medo de cometer um deslize e ainda aquela pressão. Nossa, será que a gente vai estar fazendo um seminário que faz sentido com o que o professor quer? Será que a gente não vai ser criticado de alguma forma? Então, assim, foi muito desafiador, mas eu tive que fazer isso muitas vezes, né? Até chegar um momento que eu percebi, olha, essa questão de fazer roteiro tá mais me atrapalhando do que me ajudando. Porque, assim, quando eu saía um pouquinho do roteiro, eu já me desesperava, né? Se eu era interrompida de alguma forma, o professor quisesse comentar alguma coisa enquanto eu apresentava, ou se eu saísse, falasse alguma palavrinha errada ali, eu já me desesperava, eu já nem sabia aonde que eu parei ali. Então eu fui percebendo que aquilo estava muito mais me atrapalhando do que ajudando. Era exaustivo demais aquela questão de se preparar excessivamente, sabe? Era muito ruim, porque para você decorar uma apresentação inteira, você precisa praticar muitas vezes, né? Para você decorar ali aquilo. Era muito cansativo. Então eu comecei a perceber que aquilo não era o melhor, sabe? E aí eu comecei a me permitir fazer de outra forma, assim, claro, me preparando, mas fazendo assim um roteiro com palavras-chave, ou usar o slide como um guia para mim ali, mas não necessariamente decorar aquilo. Então, de tanto fazer, né, aquilo, eu comecei a ficar melhor, sabe? Comecei a desenvolver aquela habilidade de falar em público. E assim, era em diferentes formatos, né? Tinha às vezes que a gente tinha que ficar lá na frente, né, da sala toda. Tinha vezes que era em roda, essas apresentações. Tinha vezes que a gente apresentava da nossa carteira. Então, foi diversas experiências diferentes. Então, foi não fugir daquilo que me ajudou. E por que que eu não fugia? Como que eu fazia isso, né? Porque assim, eu poderia inventar uma desculpa, poderia ser prejudicada, sim, mas eu também poderia inventar uma desculpa. Eu poderia falar, não quero apresentar, vou fazer outra parte do trabalho. Dependendo da matéria, eu poderia. Mas o que me ajudou a desenvolver as habilidades que eu precisava ali e me ter esses insights do que não estava me atrapalhando, o que estava me ajudando, foi justamente não fugir disso e me expor a isso. Então, eu fui cada vez mais desenvolvendo essa habilidade. E outra coisa, era porque era muito importante para mim começar e terminar e dar o meu melhor. Porque eu lembro que quando eu fiz o Enem e tal, eu falei pra mim mesma, eu falei pra Deus, assim, porque eu tenho uma fé muito grande, né? Apesar de ter saído da minha religião, eu tenho uma fé, minha religião anterior, eu tenho uma fé muito grande, então eu tinha prometido pra mim mesma: se eu passar na faculdade, na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo, eu vou ser a melhor aluna da sala. Eu não consegui ser a melhor aluna da sala, mas eu quis, assim, como eu passei, né, eu quis cumprir a minha promessa dando o meu melhor, porque era muito importante pra mim
dar o meu melhor, aproveitar aquela oportunidade para não ser uma ingrata, né? Não que aquilo me tornaria uma ingrata, mas eu sentia como se isso fosse acontecer, entendeu? Era muito importante para mim me manter resiliente ali, apesar das dificuldades, porque eu queria me formar, eu não queria ter DP, eu não queria ter DP em nenhuma matéria, porque eu sabia que aquilo ia me fazer perder oportunidades lá na faculdade, se eu quisesse participar de uma extensão ou ter uma bolsa, aquilo me atrapalharia, seria muito ruim, eu não queria ser esse tipo de aluno que tem DP, que já teve DP, já repetiu de matéria, aquele tipo de aluno que fica anos na faculdade, não consegue se formar por conta disso. Eu não queria ser, porque eu não me identificava, não era esse tipo de aluna que eu queria ser, que eu me identificava. Então, aquilo me deu forças para enfrentar essas situações, porque, gente, não foi nada fácil. Se você ainda não viu o meu vídeo, que eu falo um pouquinho sobre isso, tem vários vídeos que eu falo um pouco, mas vou até deixar aqui no card um deles, né, que eu falo como foi a minha experiência na faculdade. Assim, foram imensos desafios como esses, assim, que eu tive que passar. Não foi nada fácil. Até tive muitas crises de ansiedade recorrentes, mas assim, no fim das contas, foi muito recompensador, apesar da dificuldade. Então, assim, se tem uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês que me ajudou e pode ajudar vocês também, é a questão de vocês terem bem claro quais que são os objetivos de vida de vocês, onde que vocês querem chegar, o que vocês querem se tornar, que tipo de pessoas vocês querem se tornar, o que é importante para vocês, o que desperta em vocês a resiliência, porque é isso que vai ajudar vocês, de vocês assim, terem bem claro quais são os seus valores, o que é importante para você. A partir do momento que você tem isso bem claro, é importante para mim ser um bom aluno, e o que eu preciso fazer para ser um bom aluno. Então, assim, eu acho que ter isso bem claro, onde que você quer chegar e que tipo de atitudes te afastaria dos seus objetivos, do que é importante para você, dos seus valores, você consegue identificar melhor, né? O que você deveria fazer apesar do desconforto, né? Eu acho que é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu tô tentando resumir mais porque eu me empolgo, eu falo muito, os vídeos ficam muito compridos aqui. Então, acho que tentar falar de uma forma mais resumida é melhor. Mas é isso que eu queria compartilhar com vocês, gente. Como foi, assim, mais ou menos, de forma muito resumida, né? Quais foram os principais fatores que me ajudaram a superar aí o meu medo de falar em público, o que eu precisei fazer, o que me ajudou. Foi me colocar em situações, foi descobrir o que era importante pra mim e viver de acordo com isso. E assim, me desafiar nesse sentido, não deixar a minha vontade de desistir, de não fazer, falar mais alto. E isso que me fez, assim, me desenvolver cada vez mais. Então, e é isso, gente. Eu acho que deu pra entender essa mensagem principal que eu queria passar. Ou a minha dificuldade de falar em público, que era muito grande. Eu não suportava nem ouvir minha voz em gravações, nada. E hoje eu estou nesse nível, assim, que eu nunca imaginei que eu ia estar aqui gravando vídeo, ia estar conseguindo falar com uma câmera, ia estar publicando isso na internet, fiz lives. Hoje em dia eu não tô fazendo mais, inclusive eu queria até saber de vocês se vocês sentem falta, se vocês querem que eu volte a fazer live pra gente ter essa interação mais direta ao vivo. Mas eu comecei a conseguir até fazer lives, enfim, que era algo que eu nem imaginava que eu ia conseguir fazer. E acho que é isso, gente, que eu tinha pra compartilhar com vocês. E queria também saber de vocês, né? Mas comente no vídeo anterior, porque nesse vídeo eu vou lançar o próximo desafio. O próximo desafio será o de vocês revelarem, inclusive eu, alguma habilidade escondida, né? Alguma habilidade que vocês têm, mesmo que não for escondida. Falar que vocês são bons, e eu também vou fazer isso, né? Trazer aí algum talento, alguma habilidade, seja pequena aí, algo que vocês façam bem e que vocês não costumam falar sobre isso, ou não costumam... enfim, eu quero saber, gente, quero muito saber, quero conhecer vocês melhor, então queria que vocês compartilhassem alguma coisa que vocês são bons, sejam talentos nas artes,
ou se você faz alguma receita muito gostosa que gostaria de compartilhar essa receita aqui, ou algum conhecimento que vocês têm, ou, gente, pode ser qualquer coisa, mas alguma coisa que vocês são bons, sabe? Eu acho que é muito legal a gente falar sobre isso, porque que eu percebo? A gente costuma ter esse viés, assim, de costumar, assim, falar das coisas negativas e se identificar muito com isso e às vezes até reduzir a gente às coisas negativas ou às nossas dificuldades, sabe? E não, gente, é muito importante a gente ter uma visão mais ampliada sobre nós, que nós não somos só as nossas dificuldades, elas não nos definem, a gente é muito mais, então nós temos pontos positivos também, nós temos habilidades, a gente tem talentos. E eu acho que é muito legal a gente falar sobre isso aqui, porque só se prender a essa questão negativa, as questões da ansiedade social, eu acho que faz muito mal pra gente. Então a gente também tem que falar dos aspectos positivos da gente. Então é isso que eu lanço de desafio para vocês. Comentem aqui embaixo alguma coisa que vocês são muito bons, alguma habilidade de vocês, que eu vou gostar muito de saber, de conhecer vocês melhor. E também vou compartilhar no próximo vídeo alguma minha, tá bom? Então, gente, é isso por hoje. Agradeço muito vocês terem acompanhado o vídeo até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!